A gente estava contando aqui antes de entrar no ar, né? A gente tem que saber contar derrota também. Uns programas antes da semifinal eu fiz com o PVC, e aí o PVC tinha, a pauta era Ener Valência ou Cano. E eu votei no Valência e o PVC também. Ó, ele vai junto comigo nessa derrota aí. E fomos aí totalmente destruídos pela conclusão do que foram os jogos. Não quer dizer, obviamente, que seja um jogador ruim, mas ele acabou sendo o fator ali de quem foi mais preciso, né? E isso eu acho que tem que se dizer a respeito do Cano. É difícil você ver ele perder gol. Eu não lembro, por exemplo, dele perdendo gol, entendeu? Ele é um jogador de um toque ali perto. Eu lembro de ter falado do Valência justamente porque ele dava mais jogo e tal, mas realmente o Cano não perde gol, né? E quando sobrou ali para ele, assim como o Kennedy foi preciso, um toque muito bonito, ele também foi preciso ali quando 43 do segundo tempo, né? E nesse segundo tempo, é engraçado essa coisa do o internauta tá falando ali de que o Cudê tinha que ser demitido, né? Às vezes a gente tende a contar a história do final pro início, né? Então aí a parte do resultado e aí a gente começa a fazer uma análise. Eu acho que se você considerar os dois jogos das semifinais, os dois técnicos têm muito mérito, porque os dois times jogaram muita bola nos dois jogos. O que não quer dizer que em determinado momento eles não tenham cometido seus erros. O Diniz pode ter cometido um erro na escalação do primeiro jogo, o Cudê teve mérito nos dois primeiros tempos, eu acho que ele recuou o time no segundo tempo, nas substituições. Quando ele põe o Bruno Henrique, é um jogador mais defensivo do que o Arangues. O Depena também é mais defensivo do que o Maurício. O time do Inter já estava cansado, mas as opções acabaram sendo opções por um time que o Inter ficou jogado. O Diniz, como falou bem o Bodão, ele mudou o time para jogar o Inter nas cordas, né? Botou 4 atacantes ali e para pressionar. E o Inter aceitou isso ao trazer mais jogadores defensivos. E acabou ficando mais ali atrás, né? Com o Fluminense rondando muito mais a área do que teve no primeiro tempo. Isso talvez você possa considerar como erro, mas assim, se o Valencia tivesse feito aqueles gols, a gente não ia estar discutindo isso, entendeu? Então, não dá para fazer. Eu acho que os dois têm que ter muito mérito pelo que foram as semifinais. Em algum momento, eles podem ter tomado decisões ali que se revelaram ao final equivocadas, mas que no conjunto da obra não tem como você saber. Você decide ali num momento, o Inter estava, de fato, já tinha o gol. Se ele jogasse um contra-ataque, de fato, ele criou os dois o contra-ataque, pelo menos, que o Valencia perdeu, a outra foi uma bola parada. Então, criou a chance que poderia ter matado o jogo. Então, dizer que ele errou, que tem que ser demitido, eu acho que não. Acho que ele fez duas semifinais que o time dele desperdiçou as chances que teve para levar essa vaga. E o Fluminense foi mais eficiente e resiliente ali nos dois jogos, porque no primeiro teve um expulso e nesse estava atrás. E aí a gente tem que elogiar a ousadia e o all-in aí do Diniz, né? Que é uma qualidade dele, né? Um técnico que já falou. A gente está aqui citando o Nelson Rodrigues, mas que ele gosta lá da frase do Guimarães Rosa, né? Que é a vida é risco, né? Eu penso assim, às vezes a gente fala muito sobre o risco que os jogadores, que os times assumem, mas não assumir risco também é um risco. Você ficar lá atrás, às vezes é tão risco quanto. E eu gosto, pelo menos, quando ele se expôs e deu certo. Então, sai aí com uma classificação gloriosa para a final, né? Uma coisa assim, é como você falou, uma coisa de filme, que vai demorar 10 dias para baixar a adrenalina desse jogo. Não é nem que ele não vai dormir hoje, ele não vai dormir, daqui a 10 dias ele vai continuar pensando nisso até ele acalmar para pensar na final da Libertadores.